Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. A luz que brilha em nós nos dá uma vida com abundância. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira diante da minha face. Hoje, quando o Senhor me acordou, né, falando, né, a luz que brilha em nós, né, nos dá uma vida com abundância. E aí foi quando o Senhor me falando aqui, né, lembra de Gênesis, o Senhor nos lembrando que nós somos filha, herdeira, filha amada, filho amado, mas aqui lembra que a partir do momento que a gente, né, escolhe, entrega a nossa vida a Jesus, né? Queremos Ele de Pai, né? Seguir a vontade dEle, fazer, né, o que Ele nos ordena, né? Caminhar com Jesus, né? Obedecer, né? Viver os princípios. Há um processo, né? Para a gente cada vez viver coisas maiores e grandiosas. E quando hoje o Senhor falava a luz que brilha em nós, né? Nos dá uma vida com abundância, é o Senhor levando a gente a meditar aqui, né? 40 fala do processo, que nós temos que viver o processo, né? Não tem como pular etapas, viver o processo, até porque há uma preparação para a gente viver tudo que o Senhor tem, porque é sempre grandioso, o Senhor nos prepara, Ele nos molda a gente estar preparado para receber tudo que o Senhor tem para nós, lembra? É grandioso, é poderoso e vai mostrar a glória do Senhor. E quando Ele mostra aqui falando do 9, ele está falando exatamente do fruto do Espírito, né? Ou seja, vai mostrar a luz de quem? Do Espírito Santo, né? Que está em nós, que é Ele que está nos guiando, que é, né? Ali a semelhança de Jesus, né? Que aqui vai mostrar o quê? Tudo sobre Deus, né? E foi quando o Senhor falava, né? Da gente mostrar a luz. E a luz que está em nós, ela vai nos dar uma vida com abundância. E foi quando o Senhor me falava aqui, o Senhor tem falado de José, né? Tão tremendo, o Senhor tem... E aqui o Senhor nos leva a gente meditar nesse versículo novamente e falando aqui exatamente, né, de José. Que José, né, a luz que brilhava, qual era a luz? Ele estava preso lá na prisão e qual foi a luz? A luz de Deus que estava dentro dele, né? Ali a luz brilhava tanto que, né, e é tão tremendo que quando o Senhor falava da vida abundante, olha ali, a videira, né? Ele deu um sonho para o copeiro-chefe, mas ali tanta luz, a presença de Deus que era com José, também fez o quê? Copeiro-chefe também viver o quê? A luz também que já estava nele, mas o Senhor deu um sonho. Para quê? Para os dois ali viver uma vida com abundância. Porque o sonho do copeiro-chefe, né, recolocou ele, né, e ali ele voltou de uma outra forma, ou seja, honrado, né, teve um sonho ali, o Senhor só, tipo, foi para a prisão ali, ele já saiu ali achando que tudo tinha acabado e voltou para um novo contexto, né, ali o Senhor fez tudo novo, de novo, e ali foi quando o Senhor falava também, hoje o Senhor falando exatamente também de José, José ali, a luz que brilhava nele, a presença dele naquele lugar ali, né? Porque para ele dar a interpretação, ali tudo que ele tinha vivido, e aí foi quando o Senhor falava, né? A luz que brilha em nós, né? Nos dá uma vida com abundância. E como o Senhor está nos levando a gente, né? Meditar nesse versículo para a gente, né? Relacionar a história, né, aqui de quem? De José. Que José, qual foi o final dele? José, ele foi o grande libertador lá, foi o governador do Egito, ou seja, ele tinha alimento ali, né, para dar, vender e, ó, abençoou ele foi abençoado, a família dele foi abençoada, ele abençoou tanta gente, né, e nós estamos sendo abençoados até hoje. E foi quando o Senhor falou como foi a história de José, como José foi, né, foi abençoado, mas a luz que brilhava, a presença de Deus. No entanto que se a gente lê assim, voltar ali, né, ele ali na casa de Potifar, tudo que ele colocava a mão prosperava. E ali, né, no entanto que Potifar viu, né, que Deus era com ele. No entanto que deu tudo, confiou tudo nas mãos dele. E ali foi tão tremendo que quando o Senhor falava hoje, o Senhor falava para mim, pensa em José, o que José viveu? José teve um processo. Para ele ser governador, para ele viver uma vida abundante, o que ele teve que viver o processo? Para mostrar o fruto, para mostrar o que? A luz que brilhava nele, né? Para a gente falar hoje de José, né? Muitas das vezes nós estamos falando tanto de José. José foi um
governador, e como que José foi. E ele está sendo lembrado até hoje, né? O legado dele que ele deixou, e assim, a gente está aprendendo com ele, e cada vez que eu leio, né? Assim, hoje mesmo, a hora que o Senhor falava comigo nesse versículo, né? Eu falo que traz vida, tudo que o Senhor faz traz vida, e ali, né? Lembra que ontem o Senhor falando da nossa esperança? Ali nos traz esperança de saber que o Senhor hoje falando pra gente, a luz que brilha em nós, a luz do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode deixar apagar, né? Pelo contrário, deixar ela brilhar mais e mais, né? Para que mostre o quê? Mostre a luz de Cristo em nós, né? E aonde nós vamos ajudar outros a mostrar, porque olha aqui, José não só mostrou a luz que estava nele, e ali copeiro-chefe também já foi avivado, né? Ou seja, ali já viu que, depois já viveu tudo aquilo, ou seja, a luz do copeiro-chefe também, né? Ali acendeu a luz dele, né? Vamos dizer, mostrou mais ainda, né? E assim é o Senhor conosco. E quando o Senhor falava hoje, né? A luz que brilha nos dá uma vida com abundância, né? Foi o Senhor falando assim, pensa como foi José. Assim o Senhor é conosco, mas o Senhor fala, há processo. E o processo, às vezes, é muito dolorido, né? Às vezes a gente, né, fica tentando entender, falar, meu Deus, porque a promessa do Senhor, ela é grande, ela não é pequena. Até porque vai mostrar a glória de Deus. E quando o Senhor falava hoje de vida abundante, a vida abundante é o renovo que o Senhor faz em nós e através de nós. Mas uma vida abundante é quando o Senhor falava hoje comigo. É nas 3 áreas. O Senhor não faz separado, porque é por isso que começa primeiro no espiritual, depois é no familiar, né? Que familiar fala o quê? É na nossa vida aqui, a nossa família aqui, né? A nossa família aqui, da gente conviver nessa terra, né? Aí é onde o Senhor fala do quê, né? Depois o Senhor falou qual é a prosperidade, que muitas vezes, né, fala na terceira, na 3 esferas, e quando fala, né, nas finanças, não é só finança, porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade, quando o Senhor fala vida abundante, é a gente ser próspero em tudo, a gente ser assim, né, ter um nível com o Senhor, né, espiritual, e o Senhor faz tudo na dosagem certa. O Senhor, por isso que ele tem o processo aqui do 40, porque o Senhor não vai fazer a gente receber algo grandioso se a gente não está no profundo com ele, que a gente não vai nem entender o que a gente está recebendo. Ele também não vai fazer a gente receber, né, algo espiritual se a gente, né, não, o Senhor faz tudo na medida certa. E também se a gente não está preparado para compartilhar, se a gente não está preparado para dividir, né, porque quando fala, né, de familiar, é a gente compartilhar com nossos irmãos. Lembra que no céu, quando eu falo de irmão aqui, eu estou falando até, né, de quando a gente vai para o céu, que a gente também, né, ali está fazendo o quê? Falando dos nossos irmãos, que nós vamos ser um só com Deus, né? Lá é uma família só, a grande família. E aqui na terra já é um treinamento. Então, por isso que o Senhor faz a gente abençoar a outros. E quando o Senhor fala, né, de uma vida abundante, é a gente ter uma vida completa, independente. A gente vai passar luta, vamos passar aflições. O Senhor já falou pra gente, já deixou avisado. Jesus passou tudo isso. Mas, é o que o Senhor está falando, a vida abundante não vai impedir a gente de passar essas coisas. Não, porque aqui é um processo para a gente ir para o céu, né? Para a gente cumprir o que o Senhor tem para cada um de nós, até para a gente morar na eternidade. Jesus teve que cumprir. Então, assim, Jesus sempre foi rico, mas ele veio aqui e se tornou como nós, né? Andou aqui simples, humilde, para mostrar para nós como que era, né? E outra, mas ele teve uma vida abundante, e tem, né? Porque ele nos deu essa vida abundante. Qual é? A salvação. Deixou o Espírito Santo aqui para nos guiar, né? Nos deu aqui, né? Deus deu o Filho dele para morrer na cruz, para falar, e deu todo exemplo para nós, né? E aqui o Espírito Santo para nos guiar e falar, há uma vida abundante. Se o Senhor está falando, há uma vida abundante, a gente vive essa vida abundante aqui. Ah, mas é só no céu? Não, no céu vai ser ainda, a gente não consegue nem imaginar, que é a Nova Jerusalém, né? Lá é outro nível, mas aqui na terra, até para a gente mostrar a glória de Deus. O Senhor quer que a gente vive nas 3 etapas, nas 3 esferas, né? É espiritual, familiar e na prosperidade, para a gente transbordar. É um transbordo que você vai transbordar para outros e vai abençoar outros. E olha como José foi. Mas José teve que passar todo aquele processo. E aqui eu fiquei tão maravilhada que aqui o Senhor já nos leva a mostrar que, ó, uma vida abundante, ele dá 2 exemplos para nós. José,
que já tinha tido lá, estava num processo, mas estava ali na prisão, avivando outro que já ia sair para viver, né? Para viver uma vida abundante. Que ali ele foi recolocado, foi reconhecido, né? Você continua lendo e é tão tremendo. Mas é isso que o Senhor está falando para a gente. Hoje o Senhor falava para mim: foca em José. Olha a história de José. Há processo, há processo. E quando o Senhor nos leva a Gênesis, é nos lembrando que é Ele que criou tudo. Então, Ele quer nos dar uma vida abundante e é assim, a gente nem imagina como é, porque é muito mais. E hoje o Senhor falava muito comigo sobre, né, Ele está preparando coisas grandiosas e o Senhor está nos preparando, porque nisso o Senhor vai nos forjando, nos fortalecendo, porque ao mesmo tempo que nós vamos ter uma vida abundante, né, vamos mostrar a luz de Jesus, a batalha, a ataque, entende? Então o Senhor, Ele não vai dar algo para a gente se destruir, não, Ele vai nos preparar, por isso que há o tempo da espera, há um tempo para todas as coisas. Mas eu recebi uma promessa, por que não se cumpriu? Porque o Senhor está te preparando, o Senhor tem o tempo certo de preparar, o tempo do Senhor não é o nosso, e o tempo do Senhor é o tempo exato, porque é a hora que nós vamos estar preparados para mostrar o que é dele, e é dele, e vai para Ele, a glória é dele. Então quando Ele nos entrega algo grandioso, vai mostrar que é sobre Jesus. Nós vamos falar é Jesus. E quem olhar vai falar é Jesus na vida dessa pessoa. É Jesus na minha vida e na sua. E hoje o Senhor está falando, a luz que brilha em nós nos dá uma vida com abundância. Então que hoje você receba essa palavra, toma posse, né? Deixa a luz de Jesus brilhar e já começa a viver o novo, porque o Senhor está falando hoje, a luz que brilha em nós, quanto mais ela brilhar, mais nós viveremos a abundância do Senhor, a vida abundante, o transbordar do Senhor em todas as áreas, em todas as áreas. Eu falo que é a completude, é tudo completo. É exato, e é o exato nosso que é o transbordar do Senhor, que é muito mais que a gente nem imagina, coisa que talvez a gente está pedindo, o Senhor fala, filha, eu tenho muito mais para você, e assim o Senhor está falando hoje para nós, amém? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra, por o Senhor continuar falando conosco, nos trazendo, Pai, a gente a viver o Teu sonho, Pai, a viver, ó Pai, os Teus planos, ó Pai, porque os Teus planos são maiores, ó Pai, do que os nossos, Pai, e a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E hoje o Senhor está falando, a luz que brilha em nós, ó Pai, nos dá uma vida com abundância, mas para isso, Pai, nós precisamos continuar mostrando a Tua luz, continuar andando no caminho, fazendo a Tua vontade, te servindo, ó Pai, te obedecendo, para que a Sua luz, ó Pai, vai mostrar mais e mais os frutos que está em nós, que já é do Senhor, ó Pai, mas nisso nós desfrutaremos, ó Pai, da abundância que o Senhor tem para nós compartilharmos, ó Pai, e levarmos outros a viver, ó Pai, a luz que brilha e também uma vida abundante. Pai, nos guarda, nos protege, ó Pai, e que Teu Espírito Santo continue nos guiando, Jesus, e que nós possamos continuar te dando glória, te honrando a todo tempo e sabendo que tudo é de Ti, nada é de nós e que nada conseguimos fazer sem Ti. Basta uma palavra Sua e sabemos que o Teu tempo não é o nosso tempo e que o Senhor tem a hora certa, o momento certo, e sabemos que tudo é na hora certa e há o tempo que, como o Senhor falou hoje pela manhã, a luz que brilha nos dá uma vida com abundância, que nós continuaremos caminhando, vivendo a abundância do Senhor e que nós possamos desfrutar e continuar contemplando a Tua glória no meio de nós e através de nós. É no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau!